o Índice de Igualdade de Gêneros do Bloomberg aponta um crescimento no Brasil de 34% na liderança feminina em 2022, comparado com o ano de 2021. Aqui no Sebrae Rio, nós, mulheres, também ganhamos espaço. Temos 67% de mulheres no quadro de colaboradores e 54% nos cargos de liderança. E como a igualdade de gêneros e o empreendedorismo feminino são de extrema importância, criamos o Elas Lideram, para você conhecer em episódios algumas dessas grandes e fortes mulheres que estão em cargos de liderança. Vamos começar aqui pelo Sebrae. E para a nossa estreia, contamos com Márcia Bontorim, que é gerente de gestão de pessoas, Raquel Abrantes, que é gerente de inovação e soluções, e Ana Paula Fontes, que é gerente do CRAB, o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. Sejam muito bem-vindas, eu estou aqui me sentindo em casa, porque é o nosso primeiro Elas Lideram, e nada melhor do que fazer realmente, derrubando o microfone, fazer aqui no Sebrae, fazer com as mulheres do Sebrae, porque a gente tem um número grande de mulheres aqui no Sebrae, mulheres fortes, mulheres competentes. E eu fico muito feliz de você estar aqui começando esse projeto com a gente. É um prazer para a gente também estar aqui falando um pouco sobre a nossa história, né, que é a história das mulheres que estão aí trabalhando, né, que estão em cargos de liderança, né, ou que estão querendo, né, crescer dentro das empresas. É isso. É um orgulho, né? Principalmente a gente está aqui junto com vocês e mostrando, né, humanizando um pouquinho, dizendo o quanto que é importante a gente estar nesse movimento de liderança, que não é nada demais assim para muitos, mas para outros isso significa muita coisa, né? E que até pouco tempo atrás não era tanto assim, né? A gente vai falar nisso aqui, mas eu acho que a primeira coisa que é muito legal a gente colocar, que eu acho que vai impactar não só o que a gente vai falar aqui, mas também para quem está assistindo, é a questão da jornada dupla. Acho que todo mundo tem, né, gente? Vocês têm também? Dupla, tripla? E como Vamos lá, quem quer começar a falar? E como temos, né? A gente às vezes para e fica pensando assim, como que elas faziam antigamente, né? Eu fui criada com vó. Então, a minha avó, além disso, ela trabalhava. Então, deixava a gente em casa com toda ela. Antes de sair, hoje a Márcia comentou sobre isso, antes de sair já tinha todo um ritual, né? De deixar tudo preparadinho. Não foge a regra. Eu faço a mesma coisa. Antes de eu sair, eu já deixo tudo preparado, já deixo a carne separada do que você que fazer. E quando eu chego, o pessoal fala, vai descansar. Não veio descanso, não. A gente acaba continuando. Meu filho hoje já é crescido, mas de qualquer maneira eu ainda tenho cuidado de conversar com ele, de ver o que ele está fazendo, escutar um pouco, porque eles também querem ser cuidados, né? Não é só os nossos empreendedores que querem ser cuidados, os nossos filhos também. Tem uma vida, né? A gente tem uma vida fora. Tem o trabalho, mas tem uma vida fora, né? E aí, como é que vocês lidam com isso? Então, antes de sair, tem toda essa parte de que como preparar, separar comida, separar carne, separar as coisas, né? Eu tenho também, meus filhos já são crescidos, mas eu tenho 2 cachorros, né, que são como filhos também para mim. Então, tem todo o ritual, né, dos cachorros, né, que tem alimentação, né, tem que higienizar, enfim, vem para o trabalho, né, e aí tem a gente, algumas vezes tem condução, outras vezes você vem dirigindo, chega aqui, tem o dia inteiro trabalho, muitas vezes a gente chega em casa 8h30 da noite, né? E tem ainda a questão que temos que cuidar da qualidade de vida, né? Então, muitas de nós ainda fazem uma atividade física, às vezes de manhã muito cedo, outras vezes mais tarde, exatamente porque temos que chegar em casa e continuar com a dupla função, né? Então, assim, eu acho que isso cabe para todos nós, né? Você também, Ana Paula, como é que é? Com certeza, eu concordo com as duas. Eu acho que é uma rotina, é um sistema que não para, né? Eu tenho a sensação que é um sistema que não para. A gente acorda pensando pensando e organizando tudo que tem que fazer durante o dia, né? E dorme assim também, né? Às vezes não dorme, como é o caso aqui da Raquel falando sobre insônia. Dupla jornada, eu tenho uma rede de apoio, não posso reclamar. Eu tenho um maridão que cozinha, e isso ajuda bastante, Meu filho já é crescido também, mas espera por uma qualidade de vida, assim, uma qualidade de tempo, de vida não, de tempo meu. Então, quando eu chego do trabalho, essa é a minha prioridade, né? Poder conversar, quando eu estou cansada para conversar, pelo menos sentar
junto para jantar, Trocar né? ideias, Trocar né? ideias, sabe? Faço muita questão dessa convivência. A gente, mesmo que a gente fale para os nossos empresários, né, sobre planejamento, as três têm um planejamento a seguir. Independentemente das atividades que a gente exerce aqui, o nosso planejamento empresarial dentro da empresa como líderes e o planejamento dentro de casa. Então, Gente, eu segue não o sei quando que planejamento. vocês fazem isso, mas eu acordo, por exemplo, eu no banho já tô pensando assim, eu preciso fazer isso. Eu já vou organizando o tempo também. Eu vou ter 1 hora pra fazer isso, 2 horas pra fazer aquilo outro. Vocês fazem isso também? Faço. A primeira coisa que eu faço é abrir a minha agenda, agora no celular, né? Eu abro a minha agenda, que horas eu... Primeira reunião, que horas é o primeiro contato com a equipe. Então, a primeira coisa que eu faço é ver a agenda. E aí eu começo a me organizar, né, com relação aos horários, né? O que eu tenho que fazer. Mas como ela falou, é um sistema, né? Não para. Vocês acham que a pandemia, porque na pandemia a gente meio que juntou isso, né? A gente estava em casa, as coisas foram acontecendo, e esses dias eu estava vendo até no Instagram essas coisas que tem, né, de perguntas, respostas, e alguém estava falando assim, o que você estava fazendo 2 anos atrás, na época de pandemia? Eu fui buscar as fotos, e aí eu fiquei vendo, eu estava pensando, a Márcia falou agora de várias entradas, né? Eu acho que isso foi uma coisa que ampliou na pandemia. A gente começou a ter muito mais informação chegando de tudo quanto é lado. Óbvio que isso ajudou muito no processo enquanto a gente estava em casa, mas aí a gente volta a trabalhar e continuou esse tanto de coisa chegando por vários lados. Eu achei, quero saber se vocês acham isso também, que ficou mais corrido do que era antes da pandemia. Vocês já pararam para pensar isso? Você não acha que as coisas estão muito mais corridas, assim? Eu acho sim, a gente está, até porque as empresas elas estão na condição híbrida. Então, não só está corrido porque tem dia, você tem que organizar qual é o dia que eu vou ficar de home office, né? Será que esse vai ser o dia? E mais, aí você vem aqui presencial e às vezes você participa de 4, 5 reuniões online. E aí, assim, você vê as pessoas na empresa, você vê as pessoas dentro da empresa com o computador embaixo do braço, indo de uma sala para outra. Então, assim, eu acredito que essa questão de estar mais corrido é porque a gente está começando a se adaptar a um novo modelo de trabalho. E eu acho que em casa, inclusive, eu produzia muito mais. Então, por exemplo, o pessoal da comunicação vivia me pedindo, né? Faz um texto sobre algum nicho de mercado, alguma frente que surgiu. Então, para mim era muito fácil, porque eu estava ali, estava concentrada, sem barulho, sem nada. Eu começava a escrever e aí eu conseguia produzir 2, 3 textos numa noite, digamos assim. Aqui, querendo ou não querendo, a facilidade da aproximação com as pessoas, isso é muito bom, porque você tem um contato, eu preciso de contato, eu gosto do contato, eu gosto de falar. Essa subida e descida, andar com o computador debaixo do braço, para mim faz parte, eu gosto. Não me importo em fazer uma presencial e 4 virtuais, sem problema nenhum, mas eu não consigo produzir tanto na questão de conteúdo. Eu consigo produzir nas ideias, ouvindo, criando esboços para a produção. Então, eu acho necessário, sim, e essa parte corrida facilitou por conta só da facilidade de você fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, o que hoje eu levo subindo e descendo uma escada para poder fazer uma reunião, eu já estava preparando para entrar num Teams para fazer uma outra reunião. Então, essa facilidade, essa coisa de ser corrido é que com o presencial você diminui. Mas, no máximo, é essa organização que você precisa ter. Mas acho que a gente se adaptou ao silêncio de casa também. Sim. Porque eu lembro, assim, eu venho de redação de jornal. Redação de jornal é uma loucura, um monte de gente falando, TV ligada, rádio, um monte de coisa ao mesmo tempo. E pra mim era muito natural sentar no meio dessa loucura e escrever. Hoje eu preciso colocar um fone. Eu faço isso também. Às vezes até sem música, você só coloca o fone ali pra poder escrever, porque você desacostumou com barulho, com pessoas em volta falando. Planejar hoje no escritório, no formato que estamos, é praticamente impossível, né? Ou você reserva uma sala de reunião e senta com alguém da tua equipe e faz o planejamento, ou você faz em casa. Aqui é praticamente impossível, porque
exige atenção, né? Exige uma certa concentração, fazer um plano de trabalho. Então, isso é que não ficou legal, né? Por isso que é bom um dia em home office, porque nesse dia a gente faz essa parte, você faz essa parte que não dá para fazer aqui, né? Agora, eu lembro, a gente fala do silêncio da casa, né? Mas eu lembro também no momento da pandemia, no auge da pandemia, a gente trabalhando de casa, quando a gente ainda não tinha uma família consciente disso. Estruturada, né? Estruturada para entender, tem reunião, não sei o que. Então, no meio da reunião, alguém grita, mãe, não sei o que. Cachorro late, pula em cima de você. Gato passa na frente. Isso a gente até meio que naturalizou, né? No começo a gente ficava preocupado. Nossa senhora, precisa de alguém. Mas depois não. Depois a gente foi naturalizando, a criança entrando na sala. Toca a campainha, você tem que atender. A gente foi mal, peraí, que chegou alguém tá tocando comigo, tirou o correio. Eu ligava o ar-condicionado, me trancava, falava, gente, não pode. Era exatamente aquele assim, tá gravando, né? A luzinha vermelha. Eu fiz muita live, né? Então, era continuamente. E o detalhe, eu fazia live no celular. Porque se a internet caísse, eu tinha um 4G ali me segurando. Então, o pessoal falava, Raquel, vai fazer? Eu falei, não, eu vou acompanhar as perguntas no computador, mas eu vou fazer a live pelo celular. Para ter a segunda garantia. Agora, pegando esse contexto da jornada dupla ainda, e aí podemos falar no dia híbrido, ou quando antes a gente estava trabalhando direto em casa, ou para quem ainda faz home office, né? Não aqui no Zebra, mas assim, né? As pessoas que fazem home office. Vocês faziam duas coisas ao mesmo tempo, tipo, ok, vou ali para uma live, mas vou colocar uma roupa para bater, um negócio. Era uma máquina batendo, botando roupa, batendo para bater, amassando uma louça, amassando alho, falando com o diretor, reunião online, ouvindo, com certeza, vários. Ou então, às vezes, você participando de alguma reunião que você não tem que interagir, você ficar fazendo algum documento, preparando, respondendo e-mail. Eu acho muito engraçado, tem um fato engraçado na reunião com a minha equipe, né? Minha equipe é pequena, todo mundo em reunião, a gente falando, como é que... discutindo alguma coisa, nós pequenas. Aí daqui a pouco eu olho para a equipe e digo assim, pessoal, acho melhor a gente acabar a reunião. Porque tinha um olhando para baixo, outro fazendo não sei o quê, outro... Eu falei, pessoal, vão trabalhar, depois a gente continua a reunião outro dia. Então, isso virou assim uma prática, né? Porque faz parte, né? Você vê o que é uma percepção, né? Porque ela estava ali, a equipe toda com a câmera ligada, e ela teve a percepção de minimizar, né? Ou seja, eu não tô... E detalhe, se tá um fazendo uma coisa e o outro fazendo... Zerou a atenção com ela, zerou a atenção. São coisas que a gente aprendeu com a pandemia, né? A gente aprendeu com as reuniões online. É muito desagradável. Às vezes você participa de alguma reunião e você vê que a pessoa está lá com câmera aberta, nem precisa ser da sua equipe ou em outra área, e a pessoa está fazendo outra coisa. Você vê que está fazendo outra coisa. Mas isso é muito mulher, né? Eu acho que eu vejo que a mulher tem essa questão, a capacidade mesmo de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Porque o homem, eu já tive funcionário que falou assim, calma, eu não sou mulher. Eu não sou mulher, é uma coisa de cada vez. Eu fazia, por exemplo, de manhã cedo, arrumar a cama, falando no telefone, aí você bota o telefone em viva voz e vai arrumando a cama, né? Fazendo essas coisas. Né? Mas eu acho que é uma capacidade feminina e eu acho que é muito por isso também, não só por isso, mas eu acho que é uma das possibilidades, dos talentos femininos que faz a mulher crescer. Eu acho que isso cada vez mais a gente vai crescendo ao longo, em várias empresas, ao longo do ambiente de trabalho, exatamente por essa capacidade, essa visão 360 que eu acho que a mulher tem com muita perspicácia, né? A gente consegue olhar o todo de uma forma muito legal. Estou minimizando o impacto do homem em lugar nenhum, mas eu acho que a mulher tem isso de uma forma muito natural, né? Sim. Eu me lembro, eu tenho o hábito ainda, inclusive, de anotar. Isso é uma coisa de adolescente, eu vim trazendo. O computador está ali, eu digito. Inclusive, às vezes eu transcrevo do que eu escrevi na mão, vou para o computador. E eu estava fazendo um curso nacional,
E que era exigência, era você estar com a câmera ligada full time. Então era segunda, quarta e sexta, 2 horas, né, desse período. E eu ficava com a câmera. Eu tinha um prazer. Aí lá vem a visão 360 ou a visão fofoqueira. Eu ia passando câmera por câmera para ver se tinha alguém dormindo, se estavam realmente fazendo coisas, como é a sua percepção. Eu achei isso muito legal, Márcia, porque quando você, principalmente como uma líder, né, você sabe o quanto você está impactando positivamente e negativamente. Ou atrapalhando a sua equipe. Atrapalhando, porque muitas vezes você está ali, você está vendo que eles estão fazendo outra coisa e você está falando, né? Vamos chamar o blá blá blá, blá 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 blá. Não é isso. E eu ficava verificando, eu entrava verificando exatamente quem estava, tipo, bocejando, quem estava curtindo, porque quem estava ali anotando, né? E eu ficava um por um, passando. E eu falava, gente, é exatamente isso, Márcia. Então, assim, essa percepção sua, isso é muito bom, porque você percebeu ali que a sua equipe estava com você, mas ao mesmo tempo tinha um monte de coisa que estava fazendo e que talvez o que você falasse ali não era para aquela hora, né? Então, depois eu vou falar. Eu acho que na liderança feminina é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia. Né? A gente tem muito isso, né? Ter um olhar, né, de quem está, com quem a gente está trabalhando, ou quem nos supervisiona, né, quem os nossos líderes. Então, isso eu acho que é uma característica feminina. Sim, eu acho também, né? A gente consegue entender esse processo do tipo, meu filho ficou doente, eu preciso pegar ele na escola, tipo, e passar, eu preciso terminar hoje de trabalhar em casa, por questão de filho, ou por uma questão... A gente consegue entender. Mas numa empresa, né, altamente feminina, como é a nossa, né, nós, líderes, mulheres, a gente tem mais capacidade de entender que aquela nossa colaboradora tem que fazer isso, tem que levar o filho na escola por algum motivo, tem que levar o filho ao médico, tem que participar do evento, que os eventos nunca são finais de semana, sempre são durante a semana, não tem jeito, né? Eu me lembro quando os meus eram pequenos. Então, assim, a gente tem essa capacidade, né? E é muito bom, porque nós temos equipes, as nossas equipes, provavelmente, de vocês e a minha também, é muito mais feminina do que masculina, né? E aí, como que é para vocês trabalhar nessa empresa que tem uma presença feminina grande, né? Não só de liderança, que é grande também, mas também de colaboradoras. Como é que é isso e como que chegou a isso? Eu acho que é muito legal a Márcia contar essa história pra gente, já que ela é do RH. Bom, o Sebrae, né, a gente faz um processo seletivo, né, e o que acontece? As mulheres estão se qualificando mais do que os homens, né, e com isso, né, embora os currículos entram iguais, né, a quantidade de homens e mulheres entram normalmente, o que acontece é que a gente aplica prova. Nós somos uma empresa que a gente faz prova. Tem dinâmica, tem entrevista. Então, no processo de prova, né, as mulheres saem melhor do que os homens, né, porque estão mais qualificadas, né, tecnicamente, né, são mais atualizadas, porque as nossas provas são normalmente a prova de português, né, literatura e também atualidade. As mulheres estão buscando cada vez mais o seu espaço, né? Cada vez mais. Então, elas estão estudando mais, estão se atualizando mais e acaba que a quantidade de mulheres que vai para o processo de dinâmica de entrevista é maior, né? E, consequentemente, entram mais mulheres do que homens. E trabalhar com tanta mulher é bom, gente? Eu adoro. Vocês? Thaís, falando um pouco lá do CRAB, assim, para mim primeiro, é um acolhimento trabalhar na empresa, como o Sebrae, né? Você poder contar com muitas mulheres que entendem, né, o seu dia a dia e te ajudam nessa trajetória. E como chefe, né, líder de uma equipe muito feminina, faz total diferença. Acho que são mulheres que têm essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de lidar com desafios com a maior facilidade, porque eu acho que a mulher, durante a sua trajetória, né, como filha, como mãe, enfim, como profissional,
é um dia a dia de tantos desafios, né? Que eu acabo que eu conto com uma rede boa de apoio, sabe? E trabalham muito para a questão social, propósito, essa geração também tem uma questão, né, do propósito, né? Eu preciso trabalhar, sim, mas eu só vou trabalhar se tiver um propósito. Se tiver a ver comigo, se tiver a ver comigo, se eu entender que aquilo ali é realmente uma causa real. Né? Eu acho que o Sebrae tem muito também. Isso. Bom, diferente da Ana Paula, que a maioria é mulher, eu tenho 3 coordenadores homens. E é uma delícia trabalhar com eles, por incrível que pareça. Porque eles aceitam, eles dão dicas, eles têm, isso, e é bem misturado, porque cada coordenador tem as meninas que trabalham com eles, né? E eles escutam, eles estão sempre solícitos. Então, eles estão sempre junto com a gente. Então, a gente não faz essa diferença, né? Se é homem, muito bom, muito bom. Se é homem, se é mulher, não tem essa diferença. Eu gostaria só de completar uma coisa que a Márcia falou. A empresa, né, que hoje a gente trabalha, ela capacita muito a gente. Então, ela está sempre com oportunidades para que a gente cresça. Então, independentemente de ser mulher ou homem, as oportunidades estão ali e aí nós vamos atrás. Mas a mulher, ela é mais impulsiva, digamos assim. Então, nós conseguimos abraçar aquela oportunidade. Outra diferença também que eu vejo hoje dentro do Sebrae, como líder, né? Como eu falei, eu comecei como promotora técnica. Uma característica que eu acho bem interessante é que é da escalabilidade. Você mostra o seu trabalho, você diz o porquê você veio e você vai, gradualmente, você vai subindo. Então, isso é um trabalho muito bem desempenhado pela equipe da Márcia, que tem esse cuidado com a gente. Então, independentemente de ser mulher ou homem, nós temos direitos iguais. Nós ocupamos o mesmo cargo, com os mesmos salários, com a mesma igualdade. A diferença é a impulsividade feminina. Então, o que a gente corre atrás, a gente quer fazer, vamos participar. Pode reparar, um dia a Márcia pode até fazer esse levantamento, quando existe um curso que o Sebrae disponibiliza, quantas mulheres participam e quantos os homens participam. Você vai perceber que tem muito mais mulher. Exatamente por essa versatilidade da mulher, ela arruma tempo para estudar. Que é incrível, né? Que é incrível. Agora, foi ótimo você ter trazido a questão dos homens da sua área, né? É muito importante, né, a gente ter diversidade na equipe. Né? E a diversidade, ela passa não só por ter uma equipe, às vezes, só feminina, mas com mulheres de todas as idades, né? E tem pensamentos diferentes, né? Tem momentos diferentes na vida, né? A gente tem aqui na empresa a diversidade instalada, né? Então, assim, é muito bom. Na minha equipe, apesar de eu ter mais mulheres do que homens, os homens também contribuem muito e têm uma visão interessante, se complementam. Então, a diversidade é muito bom a gente ter dentro da empresa, mesmo tendo uma população mais feminina, mas com todas as idades. A gente tem gente aqui de todas as idades e que vão criando, né, dando ideias, né, inovando a partir ou da sua experiência ou mesmo da sua impulsividade. Né? Tanto os homens quanto as mulheres. Né? Acho que a Raquel falou um ponto aqui que eu acho muito interessante quando ela fala da igualdade. Né? A gente trabalhar numa empresa onde existe esse olhar da igualdade é muito bom. E eu acho que essa impulsividade da mulher vem dessa necessidade da equidade. Por muito tempo, e aí eu estou falando mais lá atrás, mas se a gente fosse pegar, por exemplo, na época da minha avó, por exemplo, não tinha essa abertura que a gente tem hoje em empresas. Não tinha. Muitas vezes as pessoas precisam, falando ainda da minha avó, por exemplo, ela precisou parar de estudar para casar. Era uma opção. Ou você casa ou você estuda. Ela casou muito cedo. Trabalhar, então, ficou bem para trás. E hoje a gente tem... E aí a gente está falando de muito pouco tempo. A gente está falando de uma geração que pulou, que foi a da minha mãe. Né? Então, a gente está falando de pouco tempo disso. E hoje a gente consegue sentar aqui falando sobre liderança feminina numa empresa que tem tantas mulheres. Então, olha que bacana. Eu acho que essa
essa busca da mulher por sempre crescer vem nesse processo de tentar essa equidade e a gente encontra um lugar onde a gente tem uma igualdade. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque tem várias pessoas assistindo, a gente trabalha com empresários e empresárias, e é muito importante que a gente tenha essa visão, sabe? É muito importante que as empresas tenham cada vez mais essa visão, porque quando existe... tem uma frase que eu gosto muito, quando o trabalhador está pronto, o trabalho efetivo aparece, né? Então a gente precisa estar cada vez mais preparado, porque as coisas estão acontecendo, está cada vez mais as oportunidades surgindo, né? Eu acho que é isso que toda mulher precisa ter, essa visão. Toda mulher que quer ser líder, eu acho que tem que ter essa visão, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que foi esse processo de liderança de vocês, né? A Raquel estava falando que ela não começou já como líder, ela foi galgando isso na empresa. E aí, como é que foi isso? Eu comecei como promotora, ou seja, eu visitava as empresas e aí foi o meu primeiro contato. Eu sempre digo que o Sebrae, a missão do Sebrae, não é o Sebrae em si, a missão do Sebrae é a nossa cachaça, né? O nosso impulsionador. Você acaba ficando meio que viciado naquilo por um propósito, em ajudar, em você fazer a diferença. E aí, saí de promotora, que eu visitava as empresas, comecei a ouvir as dores, e era uma dor latente em várias empresas, ou seja, um planejamento, uma falta de atenção, um cuidado com seus funcionários. Então, foram sendo ajustados. E aí passei a ser uma analista técnica, ou seja, atendia efetivamente, dava atenção a um grupo de um projeto, ou eu atendia diretamente quem chegava no Sebrae. Depois vim trabalhar aqui na sede, trabalhando com as coordenações, né, com os escritórios, também tendo cuidado, agora já olhando para dentro do sistema como um todo, dando total suporte a quem precisava dar ponta. Virei coordenadora de mercado, também vendo tudo que estava acontecendo dentro de um universo mercadológico, dentro dessas análises, do que existia, do que eu poderia apresentar como um diferencial de mercado para um empresário, e hoje estou como uma gerente, que sou gerente de soluções e inovação do Sebrae. Ou seja, foram 25 anos, não foi ontem. Então, quando você também menciona a questão da sua avó, né, que antigamente não tinha, estuda ou trabalha, ou casa, ou cuida de filho, diferentemente disso, eu vim sendo preparada, né, de vó para mãe, de mãe para filha, e hoje eu preparo um filho. Quando eu entrei no Sebrae, não existia essa igualdade. Então, hoje a Márcia, por exemplo, ganhava 1.000 e o mesmo gerente, ocupando o mesmo cargo que ela, ganhava 5. Então, era gritante. Ao longo do tempo, o próprio Sebrae foi se moldando e foi criando condições para que a gente conseguisse estar ocupando o mesmo lugar. Então, isso que é bom, porque não é tanto tempo, Thaís. É uma coisa muito, 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 muito próxima da gente. Então, eu estou falando aí de 20 anos atrás, eu digo até menos, 15 anos, Márcia. Ou seja, é possível mudar a cultura de uma empresa inteira. É possível. Eu ia falar, a questão é cultural. A questão é a adaptabilidade da gente, né, e mover aquele ecossistema que a gente vive. Então, se você consegue mudar o ecossistema que você está ali, seja na sua liderança, seja podendo falar, o simples fato de você poder falar, de poder expressar e não ser discriminada e não ser recriminada também, digamos assim, né, falar, tá falando besteira. O simples fato de alguém te ouvir já é um posicionamento diferente. Então, a gente aqui, posso deixar bem claro que a gente tem o direito da fala. Obviamente que há suas críticas, porque nem tudo é perfeito, então alguém vai discordar de você. Então tá discordando, mas o porquê que tá discordando? E aí é um trabalho muito bem feito da nossa diretoria, junto com a área, né, de recursos humanos, da área de gestão de pessoas que cuida da gente, mais uma vez com a igualdade. Acaba sendo agora natural.
né? Natural. Então, assim, isso é muito interessante, né? Começa no movimento da gente estar, né, aproveitando, né, as mulheres da casa para serem promovidas, né? Cada líder prepara alguém da sua equipe, né? E como a gente tem muitas mulheres, elas são preparadas. E aí, quando ele sai, por algum motivo, as mulheres assumem a posição. E aí, agora, hoje em dia, já virou uma coisa natural. E que há pouco tempo atrás, aí como a Raquel estava falando, que também a gente tinha um certo receio de falar, né? Que a gente, exatamente porque por muitas vezes a gente não era ouvida. Eu acho que é uma questão social mesmo, da cultura da sociedade, não só em nível empresarial, não. Acho que a sociedade, quando começa a mudar, a empresa vai mudando junto, né? Acho que o processo é esse. E a gente hoje escuta, por exemplo, né, quando fala quando explicam, olha, é feio um homem ficar interrompendo uma mulher toda hora que ela fala, deixa ela terminar de falar. Quando explicam isso, os homens também começam a entender isso, a gente também consegue se colocar, se posicionar. E quando a gente se vê nesse espaço, a gente sabe que a gente não pode mais sair, né? É você poder se posicionar diante das questões, né? Eu acho que por muito tempo a mulher ela foi silenciada, né? E naquele lugar ela ficou. Eu acho que isso mudou, né? E hoje ela consegue se posicionar, consegue falar, consegue ser ouvida, né? E eu acho que a gente vai gerando, vamos dizer assim, referências, né? São pessoas que também inspiram, né? São pessoas que a gente olha e fala assim, e passam a ser inspiração para os homens também. Eu tenho dois filhos já, um com 34, outro com 36, né? E um deles, que hoje já é um executivo, quando ele era mais jovem, ele dizia assim, eu quero ser mãe, eu quero ser um executivo como você. Eu quero ter uma chefe como você. Né? Isso é muito legal, porque você está inspirando alguém, né? Que você criou. Que por né? muito tempo foi masculino. Isso, né? Você aquela coisa da mistura que você faz, né? Você chega em casa, conta o que está acontecendo no trabalho, né? E teu adolescente diz isso para você. Você diz, poxa, que legal, né? Tá fazendo certo. Tá fazendo certo. Hoje a gente está no papel de preparar os nossos, né, Ana Paula? A gente prepara exatamente para que ele tenha essa visão. Mãe, eu quero ser um líder como você, ou mãe, eu quero... eu gostei disso. Eu também. Isso inspira a gente a ser cada vez melhor, né? Ele é um executivo como você, Marcia? Acho que sim. E em quem que vocês inspiram? Assim, se inspiram? Eu me inspiro no meu pai. Né? Tanto é que no início da minha carreira, meu pai sempre trabalhou em hotelaria e ele começou de baixo mesmo, sabe? Ele trabalhava como mensageiro, foi crescendo. Naquela época, o que valia era a experiência muito mais do que a formação. E eu me inspirava nele, falei, não, eu também quero ser uma executiva no ramo de hotelaria. Comecei na minha época, já como recepcionista num hotel, grande hotel, e aí depois acabou que eu fiz administração, acabei indo para um lado, naquela época ainda não tinha turismo, uma faculdade de turismo, né, para que a gente pudesse seguir, então segui administração e acabei indo para o lado de recursos humanos, né? Então, mas eu sempre me inspirei nele, né, na forma como ele liderava, né? E a gente morava em hotel, porque como ele era o executivo do hotel, a gente morava. Então, eu vivenciei a liderança do meu pai. Então, eu sempre me inspirei nele. Foi muito legal. Meu caso é uma mistura, assim, porque eu não tinha referência feminina, vamos dizer, executiva, né? Eu tinha referências femininas do lar. E eu tinha uma referência masculina forte de liderança, que era meu pai também. E aí eu acho que eu misturei. Eu gostava muito da atitude da minha mãe, né? Da forma como ela se colocava como uma mulher forte, independente, mesmo sendo dependente, né? Mas ela tinha uma independência de postura, de se colocar diante das coisas, isso eu sempre admirei. E
admirava meu pai na condução das coisas, um homem mais calmo, mais tranquilo, mais executivo, advogado, e aquela mistura ali me interessava. E desde pequena, é engraçado que eu sempre gostei de lidar e trabalhar com as pessoas e me relacionar e ter negócio. Eu era uma criança muito empreendedora, assim, né? De abrir porta de armário, botar meu pai deitado na cama, fica aí. E abrir o armário e vender as roupas dele para ele, sabe? Olha, eu tenho esse terno maravilhoso e não sei o que, e meu pai ali tendo que trabalhar, estudar, enfim, e vender cartinha na porta do prédio para as pessoas que passavam assim na frente. Eu sempre gostei disso. Mas é uma mistura, sabe? Eu acho que são os inspiradores, assim, os irmãos também. A minha irmã é muito empreendedora. Primeiro, Márcia, ainda bem que não tinha faculdade de turismo. Não é? Senão a gente ia perder a Márcia. Não, ainda bem que não tinha faculdade de turismo. Graças a Deus que só tinha administração e que você pensou em pessoas, né? Queria trabalhar com pessoas na sua convivência com as pessoas, ainda bem. Bom, eu, ao contrário, né, eu não tinha muita figura paterna, porque eu fui criada com a minha avó, e a minha inspiração era a minha avó. A minha avó, ela tem uma história que dava para escrever um livro. Assim como você, sua casa é muito feminina, a minha também. Então, assim, é bem matriarcal, as mulheres sempre tiveram uma presença muito forte. E a minha avó é sergipana, nordestina, então não tinha tempo ruim. Veio trabalhar, veio ser enfermeira, da enfermagem, passou num concurso público para o Hospital Servidores do Estado, começou como uma enfermeira e foi galgando, foi ser chefe de andar, depois e virou realmente uma líder, que era enfermeira-chefe do Hospital Servidores do Estado, que era a maior representatividade na época em hospitais. Então, e vinha desde sempre trabalhando, cuidando da casa, estudando, fazendo essa multitarefas. Então, eu acho que em casa eu já tinha a visão de ser multitarefas também, porque eu tinha um espelho. Então, eu acho que muitas vezes o espelho nos remete. E ela sempre falava também, né, das pessoas, de outras mulheres. Eu me lembro que a minha avó tinha como uma visão que ela falava assim, Margaret Thatcher. Tudo na vida da minha avó era Margaret Thatcher. Né? Eu falava Rainha Elizabeth, e minha avó falava Margaret Thatcher. E aí tá, né? A gente olha para essas mulheres, né? Hoje a gente tem a Luísa Trajano, tem outras líderes, tem Tailândia, tem mulheres, inclusive, de outros países que são extremamente predominantes masculinos, que a soberania é masculina e que elas se fazem presente. Então, eu acho que a gente sempre pega um punhadinho, se elas podem, eu também, nem que seja uma pontinha, eu também vou dar meu jeito. Mas sabe o que é muito legal aqui? Porque quando eu fiz a pergunta, eu achei que vocês fossem citar tipo isso, Margaret Thatcher, Rainha Elizabeth, alguém que de fora, e todo mundo colocou algum familiar. Eu achei isso muito bacana. E são os nossos espelhos, né, Thay? A gente vivencia, por exemplo, eu poderia muito bem falar, se você me pergunta uma pessoa dentro do Sebrae que me serviu como liderança, eu posso até dizer que foi doutora Celina, porque quando eu entrei, ela era a diretora. Então eu falava assim, gente, nós temos uma diretora. Ao longo do tempo, eu posso até dizer que foi a Márcia, porque a Márcia, ela mudou hoje a forma da gente estar alocados aqui dentro, né? Essa sensibilidade, a coletividade, o cuidado. A Márcia, ela é muito atenciosa. Então, ela procura escutar. Então, essa coisa ativa, então você consegue. Mas o espelho, então, dentro de casa é uma coisa, no trabalho é outra. Gente, olha só. Então, eu quero encerrar. Quero agradecer muito a vocês, não só pela disponibilidade de estar aqui, que eu sei que o nosso dia a dia é corrido, que tem muita coisa para ser feita, mas principalmente a gente estava falando de espelhos. Eu quero que vocês saibam que vocês também são espelhos para quem não está ainda na liderança, para quem está aqui trabalhando e busca também. Sempre, acho que todo mundo que entra no ambiente de trabalho busca ali crescer, né, ser melhor cada vez mais no que faz, pelo menos eu também aprendi assim em casa, e vocês são espelhos, vocês são muito fortes, vocês são muito competentes, e eu estou muito orgulhosa
de estar fazendo esse trabalho com vocês, de poder mostrar para as pessoas que aqui dentro do Sebrae nós temos mulheres fortes, mulheres que lideram de uma forma positiva, de uma forma com escuta, de uma forma empática, que olha a sua equipe. Nós temos essas mulheres, vocês são elas, e muito obrigada por dividir, por compartilhar isso com a gente.